Abramos nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 3 a 15. Põe a sua Bíblia, localize esse texto da Palavra de Deus, deixe marcado, faremos a leitura daqui a pouquinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 3 a 15. Estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo de vida. Ano novo, vida nova, é uma expressão que ouvimos muito nessa época do ano. Mas, no ano novo, a vida será nova, dependendo de algumas atitudes que tomemos, especialmente de algumas decisões. Guarde esta verdade: no ano novo a vida será nova, dependendo das atitudes que tomarmos. Se nós tomarmos, por exemplo, a decisão de pararmos de adiar aquilo que precisamos fazer, para a maioria das pessoas, as expectativas de um ano novo se resumem a uma forte emoção na virada do ano e confraternização em família, ressaca no dia seguinte. O vídeo que recebi recentemente, agora, esses dias, de uma menina, me chamou muita atenção. Uma garotinha dizendo: não se esqueça, o ano só será diferente se você for diferente. Na verdade, não é o ano que tem que ser diferente, é você que tem que ser diferente. É você que precisa fazer a diferença. De outra forma, o ano será igualzinho a todos os outros. Normalmente, os propósitos para o fim do ano, ou aqueles propósitos que nós formulamos no final do ano, ficam arquivados no fundo da gaveta do coração e somente nos lembramos novamente no final do ano seguinte. E assim a vida vai passando e nós vamos postergando, vamos adiando aquilo que deveríamos fazer. Normalmente temos um ano novo com hábitos antigos, com velhos costumes. Normalmente os anos passam e nós continuamos os mesmos. Precisamos ficar atentos à seguinte realidade: os dias estão, de fato, passando diante de nós. O salmista afirmou no Salmo 90 que tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós voamos. Daqui a pouco vai chegar o carro voador, né? Já está sendo idealizado, preparado, já existem alguns protótipos. E o carro voador, de fato, vai nos lembrar que a vida está voando, que os anos estão passando, voando diante de nós. Um grande desafio que temos para nós hoje, portanto, é o deixar de procrastinar, de adiar, deixar para depois as decisões que precisamos tomar o quanto antes. O que faz diferença na nossa vida, portanto, são as decisões que tomamos e não as emoções que sentimos. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, não apenas neste novo ano, mas na nossa vida. Vejamos alguns conselhos que encontramos nesse texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, de 3 a 15. Diz a Bíblia que Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê.
Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança e não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão então acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Que Deus abençoe e aplique essa palavra bendita aos nossos corações. Meus amados, neste texto encontramos Salomão no início do seu reinado. Tinha diante de si o grande desafio de governar aquele povo, um desafio maior do que a sua própria capacidade. O que ele deveria fazer para ser bem-sucedido? O que deveria fazer para se preparar para enfrentar os desafios que teria pela frente? Como podemos ser bem-sucedidos, não apenas neste novo ano, mas no decorrer de toda a nossa vida? Eu creio que estes são alguns anseios que todos nós temos no coração. Desejamos ser bem-sucedidos, desejamos vencer os desafios da vida. Vejamos o que temos a aprender com Salomão. Não apenas com os seus acertos, mas também com os seus erros. Felizes somos nós quando aprendemos não apenas com os nossos acertos, mas também com os nossos erros, e inclusive com os erros dos outros também, porque não teremos a necessidade de errar como os outros que, porventura, tenham errado diante de nós, de quem tiramos alguma lição, com quem aprendemos alguma coisa. Para ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, decida andar nos caminhos do Senhor. Decida andar nos caminhos do Senhor. Verso 3, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ele andava nos preceitos de Davi, o seu pai. Davi havia andado com Deus em fidelidade, em justiça e retidão. O verso 14 nos diz: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. A condição que Deus nos apresenta aqui para sermos bem-sucedidos é andar nos estatutos e mandamentos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, como Davi andou e como seu filho Salomão também procurou andar.
Imitando seu pai, Salomão passou a andar com Deus, pois foi essa a lição que ele aprendeu. Como pais, temos uma tremenda responsabilidade diante de nós, pois o Senhor espera que sejamos um bom exemplo para os nossos filhos, porque eles sempre aprenderão conosco alguma coisa. Os nossos filhos sempre aprenderão alguma coisa conosco. Eles sempre aprenderão o que fazer e o que não fazer. E que eles tenham discernimento disso. Que eles não repitam os nossos erros. Que eles se tornem melhores do que nós. Mais devotados a Deus do que nós. Mais comprometidos com Deus do que nós. Davi andou nos preceitos do Senhor e foi bem-sucedido. Salomão percebeu isso e resolveu fazer a mesma coisa. Se você quer ser bem-sucedido, você precisa andar nos caminhos do Senhor. E essa é uma decisão que você precisa tomar. A decisão de andar de acordo com a vontade de Deus. Todos nós sabemos perfeitamente quais são aquelas decisões que trarão um tremendo impacto e mudança em nosso estilo de vida, mas muitas vezes relutamos em tomá-las, deixando sempre essas decisões para depois. Mas hoje você precisa tomar de uma vez por todas a decisão de andar nos caminhos do Senhor e viver conforme o Senhor deseja para a sua vida. E melhor ainda do que andar nos caminhos do Senhor é andar com o próprio Senhor. Andar com Deus. Esse é o grande desafio que temos. Mas para andar com Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus que nos diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, de 15 a 16. Aproveite bem este ano que está começando, meu irmão, minha irmã, tomando as decisões que você tem adiado, tomando a decisão de andar com Deus todos os dias deste ano, de andar nos caminhos do Senhor como Ele deseja que você ande. Em segundo lugar, para ser bem-sucedido, tome a decisão de dedicar, de consagrar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão foi a Gibeão e ali dedicou ao Senhor simplesmente 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Salomão não fazia por menos. Quando dedicou o templo ao Senhor, ele ofereceu um número tão grande de ovelhas e bois que não se podia contar. Deus se agradou da voluntariedade de Salomão, ele viu sinceridade no seu coração. Hoje Deus quer que nós estejamos no seu altar. Nós estejamos no seu altar. Paulo nos ensina e nos pede, em Romanos 12, versos 1 e 2, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Ofereçam seus próprios corpos ao Senhor, se ofereçam ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, hoje Deus deseja que nós estejamos no seu altar. No contexto do Novo Testamento, o que vai para o altar não é um animal, não é uma ovelha, não é um boi, sou eu e você. No Novo Testamento não há substitutos. Nós precisamos ir para o altar. A consequência de toda aquela dedicação a Deus, a consequência da consagração de Salomão a Deus foi que ele teve naquela noite uma visão. Depois de ter consagrado ao Senhor 1000 holocaustos, naquela noite ele teve uma visão. O resultado da dedicação é a visão de Deus.
Ele revela a quem se dedica a Ele. Se você deseja ter uma visão de Deus, uma visão dos propósitos de Deus para a sua vida, consagre a sua vida a Ele. Vá para o altar, dedique a sua vida a Ele. Coloque a sua vida no altar de Deus. Se você quer ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, dedique a sua vida ao Senhor. Terceiro lugar, para ser bem-sucedido, dependa de Deus. Declare a sua total dependência de Deus. Naquela visão, Salomão teve a oportunidade de conversar com Deus. E ali, ele declarou a Deus o seguinte: eu não dependo, ou melhor, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Eu sou muito novo para guiar esse povo, para liderar esse povo. Salomão reconheceu que não poderia por si mesmo conduzir aquele povo. Ele havia assumido o trono ainda jovem e por isso pediu a Deus discernimento, pediu a Deus sabedoria. Salomão, por causa desta oração, tornou-se o homem mais sábio do mundo da sua época, porque Deus lhe deu tal sabedoria. E justamente com esta sabedoria, vinda dos céus, vinda do alto, ele escreveu em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Salomão nos aconselha neste provérbio a não confiarmos em nós mesmos, mas aprendermos a depender de Deus. Não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas confiarmos no poder de Deus. Não sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas temer ao Senhor e evitar o mal. Isto é sabedoria. E Tiago nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Assim como Deus deu a Salomão, Ele pode dar a quem lhe pede, a quem deseja receber. Foi Deus quem supriu a Salomão com a sabedoria necessária para reinar. A maior necessidade de uma pessoa que deseja ser bem-sucedida na sua vida é a necessidade de sabedoria. Como precisamos de sabedoria, inclusive para aplicar corretamente o conhecimento adquirido. O nosso conhecimento não será suficiente se nós não tivermos sabedoria para aplicá-lo de acordo com a vontade de Deus. Se nós não tivermos a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Nós vivemos um tempo em que o mundo tem vivido uma inversão de valores. O que era certo deixou de ser certo para ser errado, o que era errado deixou de ser errado para ser certo. No meio dessa inversão de valores, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, discernimento. Precisamos aprender a depender de Deus, para não nos confundirmos e assim tomarmos decisões corretas aos olhos de Deus. Precisamos pedir a Deus que nos dê corações sábios, para aprender a contar os nossos dias, como disse o salmista no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a avaliar os nossos dias, a colocar os nossos dias na balança de Deus. Este é um tempo propício a isso. No início de um novo ano, primeiro domingo do ano,
Coloque os seus dias na balança de Deus, não na sua balança. Avalie os seus dias de acordo com a vontade de Deus. Avalie aquilo que você já viveu até aqui. E peça a Deus sabedoria. Salomão expressou essa dependência de Deus por meio da oração. Ele fez um pedido a Deus. Ele fez um pedido a Deus. Detalhe interessante é o seguinte: se Deus chegasse para você e lhe dissesse, peça o que você quer que eu lhe dê, tem noção da responsabilidade? Se Deus hoje à noite, quando você estiver dormindo, de repente Ele lhe aparecer num sonho, como apareceu a Salomão, e lhe falar da mesma forma, peça o que você quer que eu lhe dê, qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão pediu sabedoria, pediu discernimento a Deus. As suas aspirações estão afinadas com o propósito de Deus? O pedido, é interessante perceber que o pedido de Salomão agradou a Deus. E quando os nossos pedidos agradam a Deus, Ele nos dá mais do que pedimos. Deus disse a Salomão, como você não me pediu riquezas, você não me pediu várias outras coisas, eu vou lhe dar o que você pediu e aquilo que você não pediu. Esse é um pedido que Deus quer ouvir. Os nossos pedidos de oração estão afinados com o coração de Deus. Estamos de fato pedindo aquilo que Deus gostaria de ouvir. As nossas orações, meus amados, refletem os desejos mais íntimos dos nossos corações, refletem as nossas ambições, refletem os nossos sonhos. Deus se agradou da oração de Salomão, ficou feliz com aquilo que ouviu. Portanto, não basta orar. Não basta orar. É preciso alegrar o coração de Deus com a nossa oração. É preciso orar de acordo com a perspectiva de Deus. Salomão orou. Para ser bem-sucedido, você precisa orar. Você precisa levar a sério o seu relacionamento com Deus. Você precisa hoje decidir gastar tempo com Deus em oração para ter intimidade com Deus. Só assim você conseguirá ouvir a sua voz. Só assim você conseguirá conhecer o seu coração e os seus propósitos para a sua vida. Gaste tempo com Deus. Decida gastar tempo com Deus. E depois compartilhe conosco as suas experiências na presença do Senhor. Precisamos nos lembrar que a vida é feita de escolhas. E nós só temos o direito de escolher o que plantar. A nossa colheita sempre será consequência da nossa plantação, das nossas escolhas, das nossas decisões. Precisamos aprimorar, então, as nossas decisões, orando, buscando a direção de Deus. Tiago nos diz de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus prazeres. Que Deus nos livre de pedir por motivos errados, por razões erradas.
Deus sabe exatamente o caminho que devemos seguir. Ele tem sempre o melhor para nós, tendo em vista que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso ele afirma também: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para ser bem-sucedido, dependa de Deus, dependa da sabedoria de Deus. E busque a Deus em oração, declarando o quanto você depende de Deus. Busque intimidade com Deus e busque a sabedoria que está no coração de Deus para você dirigir a sua vida. Em quarto lugar, para ser bem-sucedido, ame o Senhor. Volte comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 3. Quando a gente começa a ler esse texto, dá vontade de a gente parar por aqui. Porque o que o autor sagrado diz a respeito de Salomão seria suficiente para a gente conversar a noite inteira aqui. Ele diz: Salomão amava o Senhor. Precisa dizer mais alguma coisa? Salomão amava o Senhor, por isso andava nos preceitos do seu pai. Ele amou o Senhor com todo o seu coração. Isso me faz lembrar de Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ame o Senhor, o seu Deus, Israel. Ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Amamos o Senhor desse jeito, amamos o Senhor desta forma. Se amarmos o Senhor desta forma, teremos melhores condições de renunciar o pecado, os embaraços desta vida e tudo aquilo que nos impede de sermos bem-sucedidos na nossa jornada. É fácil dizer que amamos alguém, demonstrar esse amor de maneira clara, visível, é bem diferente, é bem mais difícil. Da mesma forma, é fácil dizer que amamos a Deus, mas o que Deus espera de nós é que nós demonstremos esse amor. Demonstremos esse amor de forma clara, visível, inconfundível diante das pessoas. Jesus certa vez disse aos seus discípulos: eu assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Eu ajo assim, eu faço assim, eu estou fazendo assim, eu estou indo para a cruz. Jesus proferiu essas palavras no último discurso que ele proferiu aos seus discípulos: eu estou indo para a cruz, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Vou trilhar a via dolorosa, mas eu quero que o mundo saiba que eu amo o Pai. Por isso ele mesmo pôde dizer nesse mesmo discurso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Não adianta dizer que amamos a Deus se nós não assumirmos um compromisso de amor com Ele, o compromisso de viver segundo o seu propósito. Quando amamos uma pessoa, temos prazer em fazer aquilo que agrada a essa pessoa. Se você ama a Deus, faça aquilo que lhe agrada. Procure alegrar o seu coração. Isso fará toda a diferença na sua vida. Se você quer ser bem-sucedido, ame a Deus sobre tudo e sobre todos. Em quinto lugar, para ser bem-sucedido, persevere nos caminhos do Senhor. O ano está só começando.
É possível que esta semana você já tenha vontade de desistir daquilo que você idealizou, pensou em fazer ao longo deste ano. É possível que no final deste mês as suas decisões já tenham sido abandonadas. Este novo ciclo de vida fará diferença se você decidir perseverar nos caminhos do Senhor. Eu creio que um dos grandes desafios que temos diante de nós é o de andar sempre. Não apenas em alguns momentos, não apenas em algumas situações, algumas ocasiões. Até porque o cristianismo não é um cristianismo de ocasiões especiais. Jesus, quando estava chamando seus discípulos, ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o Evangelho é para todo dia, não é apenas para domingos como este. É para segunda-feira, é para terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é para todos os dias da semana. É para todos os meses do ano, não apenas o mês de janeiro. Salomão andou nos caminhos do Senhor a maior parte da sua vida, mas deixou de fazer isso no final da sua vida. Vá comigo ao primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 9. Você vai encontrar a triste história do fim da vida de Salomão. 1 Reis 11, de 1 a 9, diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres. As suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, deusa dos sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Amados irmãos, precisamos perseverar. Como acabamos de ler, o coração de Salomão foi pervertido. Há muitas coisas que podem perverter o nosso coração. Há muitas coisas que podem perverter o nosso coração. Para ser bem-sucedido, seja fiel até o fim. Persevere até o fim, não apenas até o fim deste ano, mas até o fim da sua vida. E tenha coragem de dizer a Deus: Senhor, se tu perceberes em mim alguma possibilidade de entristecer o teu coração, leva-me antes disso. Leva-me antes disso.
para ser bem-sucedido na vida, persevere nos caminhos do Senhor, não se desvigue dele em momento algum. Não se preocupe apenas em começar bem, preocupe-se em terminar bem. Terminar bem os seus dias, terminar bem a sua vida, não apenas este ano, mas a sua própria vida. E ouvir naquele dia o Senhor lhe dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Preocupe-se em terminar a sua vida bem mais próximo de Deus, bem mais afinado com Deus a quem você irá adorar pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Uma das maiores referências de vida e ministério que tive o privilégio de ter para mim ao longo da minha caminhada foi um servo de Deus chamado pastor Russell Shedd. Antes de partir para estar com Jesus, um servo de Deus foi visitá-lo e perguntou a ele: pastor Shedd, como é que o senhor está? Ele disse: eu estou muito bem, pronto para partir e estar com Cristo. Estou pronto para partir e estar com Cristo. No final da sua vida ele estava pronto, não havia pendência. Não havia pendência, havia resolvido a sua vida. Estava pronto para partir e estar com Cristo. Você quer terminar bem, não apenas o ano, mas a sua vida. Decida hoje andar nos caminhos do Senhor. Decida hoje perseverar nos caminhos do Senhor até o fim. Decida hoje dedicar a sua vida a Deus sem reservas, sem impor condições a Ele, mas inteiramente colocar a sua vida no altar do Senhor. Decida hoje depender de Deus, da sabedoria que vem do alto, e não da sua inteligência humana. Aprenda a depender de Deus e ame a esse Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. É desta forma que você será bem-sucedido, não apenas ao longo deste ano, mas até o fim da sua vida. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos para falarmos com o Senhor.